galera, boa noite família Conexão Cleberson Prestes. Estamos dando início aí a mais uma super live aqui no Conexão. E hoje, né, tenho a grande honra, grande prazer de estar realizando essa live com o nosso amigo ali, doutor João Alberto Simões. Ele aí que é cirurgião dentista, muito conhecido aqui na cidade de Santana do Livramento. Então, com certeza, é uma grande honra e um grande prazer podendo estar aí compartilhando da sua experiência e falando um pouco, né, sobre isso que está em alta hoje em dia, né, a harmonização facial. Nós vamos estar vendo como realmente, né, funciona isso aí com o nosso amigo. Então, você aí tá aí conectado já, vai compartilhando essa live, compartilhe com os teus amigos, compartilhe com os teus conhecidos, tua família, vai compartilhando, coloca o aviãozinho funcionar aí, porque eu vou fazer o mesmo. Então, antes de chamar o nosso amigo aí convidado hoje, vamos compartilhar um pouco? Vamos lá comigo então. Vamos colocar o aviãozinho, tá vendo o aviãozinho aí embaixo, ó? Compartilhe, mande aí pro pessoal para estar conectado aqui conosco, né? Nessa família maravilhosa, família Conexão Cleberson Prestes. Vamos aí compartilhar, pessoal, compartilhe com os teus amigos, compartilhe com a tua família, porque hoje é dia de live, aqui no Conexão. Lembrando, né, lembrando a todos, como a gente sempre tem falado, né, que logo após de finalizar a live, aqui umas 2 horas mais ou menos, 1 hora e pouco, já vai estar disponível lá no meu canal no YouTube, Conexão Cleberson Prestes. Então, se você ainda não é inscrito, eu te convido a te inscrever. Vai lá, depois, né? Agora fica na live aí, mas depois vai lá no canal Conexão Cleberson Prestes, se inscreve se você não é inscrito, dá essa força aí e vamos, né, levantar ainda mais essa família que está iniciando, né? Conexão Cleberson Prestes. Então aí vamos. Já compartilhou? Eu espero que já. Então vamos lá chamar nosso amigo aí, então, nosso amigo Dr. João Alberto Simões. Vamos estar com esse bate-papo aí super interessante. Vamos chamar aqui ele. Vamos conectá-lo. Aqui. Então um pouquinho aí a entrada do nosso amigo. Aí tá, olha aí. Tudo bem? Boa noite, Cleberson. Boa noite. Alegria imensa aí. Tá me ouvindo bem? Super bem. Estou me sentindo aqui como astro do jornal. Boa essa. Olha só, que show, que bom, que alegria aí ter aceitado o convite. Muito prazer falar com o amigo aí, primeiramente, uma grande honra, satisfação podendo aí, né, conversar um pouco. E sendo que, assim, é o doutor, é o dentista preferido da minha esposa, né? Olha aí, manda um abração para a Simone, né? Muito obrigado a ela aí pela indicação também. Agradeço por ter lembrado também do nosso nome. Ficamos à tua disposição a partir de agora. Só vai leve. Vai leve, vai tranquilo. Vai tranquilo. Então tá, boa noite aí primeiramente. E o pessoal, a todos quem não conhece ainda, né, o doutor João Alberto, primeiramente quero que te apresente, né, se apresente aí pro pessoal, quem ainda não conhece, né, quem é o doutor João Alberto, o que ele faz, que é especialista de quê, o pessoal conhecer aí. Muito bem. Então, Cleberson, meu nome é João Alberto Simões Júnior, eu tenho 45 anos, tenho já 23 anos de profissão de odontologia. Me formei em 1997 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu não sou gaúcho, eu sou rondoniano, nasci em Rondônia. Os meus pais, eles são gaúchos, né? E foram para lá se aventurar naquela década, no início da década de 70. E acabei retornando, né, para os pagos deles para estudar. E concluída a faculdade, eu vim para Livramento para ficar 1 ano aqui, Cleberson. E esse 1 ano já se transformou aí em 23. Longo esse ano, né? Sou um santanense de coração. Eu adoro Santana do Livramento. E já morei em cidade pequena, já morei em cidade grande.
E aqui, Livramento é realmente um lugar especial, adoro mesmo. Bom, a respeito da profissão, né? Em 2005, eu concluí especialização em ortodontia. Em 2016, eu concluí a pós-graduação. Em 2014, fiz uma pós-graduação em prótese. 2016, pós-graduação em implantodontia. E agora, 2020, estou finalizando a minha pós-graduação em harmonização orofacial. E já com planos aí para o 2021, né, pela frente. Olha aí, com certeza vem muitas novidades pela frente, com certeza. Mas olha só, não sabia realmente que tinha nascido, né, longe, né, do Rio Grande do Sul, né, bem longe. Um pouquinho depois do terceiro morro, né, ali para o norte. Mas que bem. E a profissão foi algo passado de pai para filho ou realmente ou não? Não. Na verdade, a profissão não foi passada de pai para filho. Eu fui o que primeiriei nessa profissão, né? E, olha, eu vou te dizer que, se eu for tentar me lembrar, eu acho que já com uns 12, 13 anos eu já queria ser dentista, tu sabe? Mas olha só. Não me lembro exatamente, mas eu acho que talvez até um pouquinho antes disso daí. Já falava em ser dentista e eu tive a felicidade de encontrar alguns profissionais que fizeram com que esse sonho se despertasse em mim, né? Sempre foram muito solícitos, sempre foram muito... me receberam muito bem em seus consultórios, e eu acredito que isso tenha contribuído bastante nessa minha confirmação de decisão, porque conforme eu te falei, né, na verdade eu nem sei bem exatamente a data que começou, mas foi bem cedo. E é algo que eu busco fazer hoje em dia, para aquelas pessoas que, às vezes crianças, né? Eu já tenho aí na minha carteirinha um filho que quer ser dentista, tenho uma sobrinha que quer ser dentista, já tenho um outro sobrinho que está se preparando agora para entrar na faculdade de odontologia. Então eu procuro fazer aquilo que fizeram comigo, sabe? Sim, claro. Porque essa profissão realmente ela é maravilhosa, viu? Sim, claro. Mas isso é muito importante, incentivar as crianças, né? Ainda mais com uma profissão belíssima, que há muitos, né, medos em volta disso, porque eu mesmo, quando era criança, falava a palavra dentista, me arrepiava todo o corpo, né? Eu lembro muito bem quando a mãe falava assim, ó, Cleverson, tal dia tem dentista. Eu, Jesus amado. A odontologia, ela é uma profissão que ela, infelizmente, ela trabalha com muitas coisas que despertam o medo, né? Quem não tem medo daquele motorzinho, né, que... Quanto tempo já de odontologia e o motorzinho ainda continua aí nas nossas vidas, né? Já houve tentativa de fazer com que, de substituir ele por outras tecnologias, né? Já se conseguiu, existe hoje aparelhos que substituem o motorzinho, que o nome correto é alta rotação, mas ainda assim ela é utilizada porque tem algumas coisas que ainda não se conseguiu fazer substituir. E outra situação também que é impossível não gerar medo, né, cara? É a agulha, né, Cleverson? Puxa vida. Aquela agulha ali. E às vezes de primeira, às vezes na consulta inicial, dependendo da situação em que se apresenta, temos que trabalhar com agulha. E tu sabes que o medo é algo que realmente afasta muito as pessoas do tratamento. Verdade.
conheço diversas situações de pessoas que acabaram postergando o tratamento, deixando para depois o tratamento, justamente em função do medo, né, daquilo que vai acontecer. E eu tive uma oportunidade muito, muito interessante na minha vida, que foi aprender a respeito de como trabalhar com o medo, que é algo que a gente acaba não aprendendo muito na faculdade. Nós temos algo, uma passada assim, mas sem aprofundamento. E eu tive a oportunidade de trabalhar com programação neurolinguística, e aí é que eu realmente fui aprender a respeito de como é que o medo é gerado, de como o medo surge e as formas de nós contornarmos e fazermos com que o tratamento seja mais confortável para o cliente, né? Sim, E sim. aí me trouxe uma bagagem assim bastante interessante. Eu agradeço ter tido essa oportunidade de trabalhar com programação neurolinguística. É muito interessante. Ajudou bastante, né, a lidar, né? Porque realmente, assim, falando em dentista, muitas pessoas falam sobre dor, sobre... Mas quando tu vai, né, experimenta e realmente lá faz o tratamento e tudo, tu vê a realidade como é realmente, né? Mas é muito o que as pessoas falam, os medos que elas carregam, porque quem sabe forem algum profissional que machucou, não sei, né? Mas, e aí já fica aquela... Não vou mais em dentista, não vou mais procurar. Você sabe que o nosso cérebro, ele antecipa as coisas, né? Ele antecipa as situações. E eu sempre brinco com os meus clientes, porque os clientes às vezes acabam chegando no consultório e dizem, bah, João, olha, tu vai te apavorar, né, com a situação. Eu disse, não, fica tranquilo, porque eu sei que a gente acaba fazendo do monstro muito maior, o tamanho dele muito maior do que realmente é, né? Colocando um muro na nossa frente bem maior do que na realidade ele é. E quando a gente consegue se dar conta disso, passar a tranquilidade para o cliente, e o cliente consegue superar isso daí e depois vira risada. Verdade, verdade. Antes de nós entrarmos sobre essa questão da harmonização, contando um pouco da tua experiência, assim, há algum casos, um caso que chame assim, toda a tua profissão, 27 anos, né? 23 anos. 23 anos, né? 27 se eu considerar lá o primeiro passo na faculdade, né? Então, vamos dizer assim, Claro, que são claro. 20 anos de odontologia, 23 de formato. E aí, uma pergunta, né? Na verdade, eu faço 23 anos agora, dia 27 de dezembro. Aí sim. Agora, em dezembro. Mas eu já estou me considerando ali na porta, sabe? Tá pertinho já. Algo também, é uma curiosidade, né? Já levou mordida de alguém? Rapaz, tu não acredita. Hoje um cliente me perguntou isso aí. Agora, no finalzinho da tarde, um cliente me perguntou isso. Olha só. Já levei mordida. E não é algo que seja muito incomum, viu? Sim, às vezes claro. o cliente acaba cansando, né? Dependendo do procedimento, ou às vezes até um pouquinho de temor, aí que a gente começa a sentir aquela fisgada no dedo de pode abrir bem a boca, dá aquela dica e o negócio se resolve. Mas já fui mordido, sim, já. São curiosidades, né? Curiosidades aí que, quando a gente fala, imagina, falando com um dentista, eu pensei, né? Então, deve ter levado já alguma mordida. Mas interessante foi que me perguntaram isso agora, próximo das 6 horas da tarde, viu? Que interessante, né? Olha só. E falando, né, sobre um pouco antes, né, ainda desse tema, o mito que colocam muito sobre o tratamento de canal, né? Que o pessoal de canal, o pessoal diz, ai, Deus livre, vou ter que fazer tratamento, né? E a dor, e é isso, vou ter que passar por todos os meses e tal. Né? Poderia falar um pouco sobre isso, sobre essa questão? Posso sim, claro, posso sim. Eu admiro muito essa área da odontologia,
que é a endodontia. O nome correto dessa especialização é a endodontia, né? Que é a responsável por tratamento de canal. E tu sabes que pela má fama do tratamento de canal eu acabo não fazendo. Olha só. Na verdade, assim, eu atendo muitos clientes em situação de urgência, né, que necessitam tratamento de canal. Porém, fiz tratamento de canal durante alguns anos quando iniciei. Eu acredito que até aproximadamente aí 2002, 2013 eu fiz tratamento de canal. E depois acabei deixando para os colegas especialistas na área. E realmente o tratamento do canal ele tem uma fama de ser doloroso e tal, Sim. justamente porque, diferentemente de uma restauração, um tratamento de uma outra especialidade, ninguém vai fazer as pessoas vêm para fazer harmonização facial, os clientes vêm para fazer uma restauração para deixar mais bonito, né? Claro. Vem fazer uma prótese, vem fazer um implante para poder mastigar melhor. Agora, tratamento de canal é uma coisa que ninguém vai no dentista e diz, pá, hoje eu acordei e vou fazer um tratamento de canal. As pessoas acabam fazendo por uma necessidade, na verdade. Necessidade, claro. Então, ele sempre está associado a uma situação de desconforto, de dor, né? O que eu tenho visto é que o tratamento de canal, se ele for iniciado num momento em que a situação de desconforto, de dor tenha finalizado, isso daí vai fazer com que essa situação de começar, depois que a dor passou, depois que desenchou o processo ali, se houver infecção ou inflamação, aí acaba que dá para se fazer um tratamento de canal até mesmo sem anestesia. Detalhe. Meu Deus, sem anestesia. No momento em que acabou a parte do atendimento de urgência, né, e aguardando alguns dias, é como eu te falei, em alguns casos dá para se fazer até mesmo sem anestesia. Mas eu concordo contigo que é uma área da odontologia que tem uma fama bastante desagradável, bastante ruim. Né? Sim, tá bem, não, tá bem. Eu acabei empurrando já, por conta da fama, empurrando para alguns colegas que sabem bastante. Claro. Eu falaria sim sobre a questão de que é importante também a questão da limpeza. A limpeza dos dentes, que a gente sempre pensa e já ouve bastante e a gente vê a importância, mas tem assim algum prazo, tipo, de tanto e tanto tempo é bom fazer, que isso é interessante também, né? Essa situação que tu estás colocando é algo sim realmente interessante. Nós ouvimos muito em propagandas a seguinte colocação: visite o seu dentista de 6 em 6 meses. Né? Isso. Essa é uma colocação de forma assim, generalizada para, vamos colocar, o grande público, no sentido de atingir todas as pessoas que estão ali escutando. Né? Escutando, sim. E se nós formos pensar individualmente, existem clientes que necessitam fazer um controle, estar no consultório do dentista a cada 2 meses, acredita. Vou colocar uma situação de uma pessoa que tem uma certa dificuldade de motora, né, de fazer higienização, ela vai precisar de um acompanhamento do profissional com muito mais regularidade, comparando, por exemplo, uma pessoa que faça uma higienização adequada e que poderá ficar 12 meses ou até mais, 18 meses. Eu tenho clientes, Cleverson, que eu digo assim, tenho tranquilidade para te dizer que tu pode retornar aqui dentro de 24 meses. Imagina. Porque faz uma higienização adequada, são clientes que já estão comigo há bastante tempo. Então, à medida que o conhecimento a respeito de como fazer uma higienização adequada vai sendo absorvido pelo cliente,
certamente ele poderá espaçar mais essas consultas de controle, tá? Então, não é para todo mundo que há necessidade de estar a cada 6 meses. Há quem necessite estar retornando para a consulta 2 meses, 3 meses, 4 meses, há quem possa ficar 8 meses, 1 ano e meio, até 2 anos, conforme eu te falei. O interessante é que haja um acompanhamento do profissional. E aí o profissional vai encontrar aquele tempo adequado para cada cliente. Sim, claro, é de cliente para cliente, né? Pessoa para pessoa, é caso em caso. Casos e casos. Exatamente, exatamente. Um detalhe importante, né? Um acompanhamento radiográfico. Existem coisas que a gente não consegue assim enxergar ali somente no exame clínico. Então, eu gosto muito de radiografias para poder fazer o acompanhamento, né? Ou seja, vamos encontrar, vamos fazer um exame mais específico para que a gente tenha mais segurança para recomendar ao cliente um tempo de revisão mais adequado, específico para ele. Claro, interessante, bem. Bom, doutor, então, assim, ó, vamos entrar nessa questão, né, que é algo muito interessante, que nós temos escutado muito e poucas informações da realidade, né, que é uma especialidade que foi agora atribuída ao dentista, ao profissional, né, foi agora há pouco, né, isso não era uma coisa para o dentista, né, uma especialidade para a profissão, né, Sim. que é a harmonização facial, né. Perfeito. É o seguinte, a especialidade de harmonização orofacial, ela foi reconhecida pela odontologia através do nosso Conselho Federal de Odontologia, no ano de 2019. Foi, acho que no final de janeiro de 2019, nós obtivemos o reconhecimento dessa especialidade dentro da odontologia. Porém, também eu quero colocar aqui para ti que existem outras profissões que estão agora regulamentando também a possibilidade de trabalhar com harmonização facial, como são, por exemplo, fisioterapeutas, e outros profissionais que também podem atuar nessa área. Especificamente da parte da odontologia, que é o que eu quis apenas mencionar isso daí para informar que existem outros que também trabalham nessa área. E especificamente na odontologia, vamos dizer que a história da harmonização facial, ela começou não como especialidade, mas como estudo dentro da odontologia, próximo de 98, de 2000 aproximadamente, quando se começou a utilizar a toxina botulínica, ou seja, o Botox, que agora, nesse momento, enquanto eu estou aqui nessa live, eu estou verificando na minha testa a necessidade de eu fazer um retoquezinho aqui para acabar com essas linhas. Né? Já foi verificando ali, né? Olhando o vídeo aqui nas expressões, estou vendo que há necessidade de eu fazer um retoque de Botox aqui nos próximos dias. Né? Aqui também, ó, sorria. Então, já vamos ajustar isso aí. Então, a partir de 2000, aproximadamente, é que a toxina botulínica ela começou a ser utilizada na odontologia com uma finalidade não estética, mas com uma finalidade para tratamento de certos problemas que acontecem, como, por exemplo, né, as dores de cabeça decorrente de apertamento dos dentes, o sorriso gengival também, às vezes a pessoa pode ter ao sorrir, ter essa musculatura aqui do lábio superior que eleva muito e faz com que apareça a gengiva. Então, isso aí começou a ser trabalhado a partir de 2000. Eu comecei a entrar em contato com a toxina botulínica, com o Botox, foi aproximadamente em 2013, e foi o primeiro curso que eu fui fazer na área, né? E a partir dali a gente começa a se apaixonar e fazer mais e mais cursos. E, como eu te falei, em 2019 nós tivemos a felicidade
de ter essa especialidade reconhecida na odontologia. Odontologia. Anderson, eu estou concluindo agora meu curso minha pós-graduação, nível especialização em harmonização orofacial, e a gente estuda, e a cada dia é coisa nova, são técnicas novas, é uma área muito dinâmica que a gente precisa estar sempre bem atualizado para poder acompanhar. Muito, muito interessante mesmo. Vamos agora, no decorrer da nossa conversa, né, trabalhar mais a respeito especificamente de cada um dos procedimentos aí. Bom... Clínica, isso? Oi? Agora ficou rodando aqui um pouquinho aí a tua fotografia, mas agora a tua imagem, mas agora já estamos online novamente. Falando um pouquinho sobre essa questão que já falaste, né? A toxina botulínica, tá certo, né? Exato. Isso. O que realmente seria isso? Bom, o Botox é o nome mais popular, né? Ele é mais popular como Botox, né? E aí, para a gente dificultar um pouquinho, a gente vai chamar isso aí de toxina botulínica, né? Então, a toxina, a origem dela está, acredite, numa situação que não foi muito interessante, que não foi muito legal, né? Durante a guerra, eram distribuídos para soldados, né, no campo de batalha, enlatados. E se ficou numa situação, num local específico lá, se eu estou correto, foi na Alemanha. Vou dar uma olhadinha depois para me certificar, mas acredito que foi na Alemanha, em que houve diversos casos em que soldados se alimentaram desses enlatados, acabaram passando mal, alguns até mesmo vindo a perder a vida. E foram fazer uma pesquisa do porquê que tinha acontecido aquilo ali, e se descobriu que esses alimentos enlatados eles estavam contaminados com uma substância produzida por uma bactéria, que depois de diversos estudos se verificou que era toxina botulínica, e se começou a utilizar isso daí, pesquisar o porquê que tinha acontecido aquela situação, e às vezes na ciência acontece isso, né? Descoberta sem um objetivo específico, sem querer, se descobriu que é uma substância que age na musculatura, fazendo um relaxamento dessa musculatura. E especificamente com aqueles soldados, o nível de toxina que eles ingeriram foi muito alto, que acabou fazendo com que eles viessem infelizmente, perder a vida. Então, hoje em dia, quando se fala em toxina, não há, sem necessidade de receios, né? Porque a gente não conhece exatamente o que é a dose segura, e com certeza a gente pode utilizar para diversas situações, tanto patológicas quanto, ou seja, vou trocar a palavra, em vez de patologia, de problemas. Como apertamento de dentes, né? Ou pessoas que têm alguma assimetria facial decorrente de uma paralisia. A pessoa fica, por exemplo, com um lado da face diferente do outro, então nós podemos contornar essa situação utilizando a toxina botulínica com total segurança, porque hoje se conhece quais são as doses que são seguras para a utilização. Muito grandes, né? Inclusive, a parte de estética nem se fala, porque isso vai fazer com que haja uma suavização das linhas de expressão, e eu gosto de usar a palavra justamente suavização de linhas de expressão, porque a gente tem que manter uma naturalidade, né, Cleverson? Claro, então, com certeza. Não dá para exagerar também, né?
No sentido, quero ficar liso, 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 mas se tu estiver bravo, se tu estiver chorando, a pessoa não, com quem tu está conversando não vai saber se tu está chorando ou se tu está dando risada. Então, que haja, né, dá para se fazer um uso suavizando, fazendo com que a gente tenha resultados excelentes, mas mantendo também a naturalidade. Né? Sim, sim. E existem diversos acompanhamentos, diversos estudos que mostram, inclusive, a toxina como sendo um tratamento até mesmo antidepressivo. Fazendo com Até que, isso. exatamente, né? Trazendo uma face, uma expressão mais feliz, essa expressão sendo continuamente trabalhada pela nossa musculatura, vai trabalhando também o nosso cérebro de forma que a gente acabe vendo as coisas de uma forma melhor. Sim, sim, interessante, porque até mesmo assim, até o pai, aquele Kleber ali que comentou, ele é o meu pai. Ele mora em Nova Prata lá, e aí ele faz um tratamento lá em Porto Alegre, aplicações, na verdade, e nos nervos e na face, com botox, para Ah, melhorar. E aí interessante, e como até nos nervos age, né? tu sabe, uma indicação bem interessante. Claro, não é a área que eu faço utilização do Botox, né? Claro, Mas claro. tem hiperidrose, ou seja, hiperidrose palmar. O que é esse nome? Né? Hiperidrose palmar. Quer dizer, as palmas da mão sempre molhadas de suor. Ah, sim, já tem conhecido, assim. Para diminuir a produção de suor na palma das mãos, assim também como na axila. Então, existem diversas aplicações do Botox. E, Sim, claro, sim. felizmente, para nós, né, dessa área da harmonização facial, nos traz tantos benefícios, fazendo com que a gente fique com o rosto com as linhas de expressão mais suavizadas. Exatamente. Até falaste sobre exageros, né? A gente vê muito atores, né? Que tu olha assim, dá pra ver de longe que a pessoa tá com o rosto aqui parado, né? De tanto usar, né? E, e, e Pode isso falar. também pode acarretar, assim, para o lado negativo também, né? Que pode teria contraindicações, toda pessoa pode utilizar disso, doutor, ou algumas pessoas não, não. Faz uma avaliação primeiro, antes de começar a utilizar. Sim, certamente, há necessidade de uma avaliação. Vamos colocar assim as contraindicações, né? As contraindicações seriam algumas síndromes, e uma síndrome é um conjunto de sinais que a pessoa apresenta que contraindicam a utilização da toxina botulínica. Essas síndromes são relacionadas à estrutura muscular do nosso corpo. Então, vamos colocar uma das síndromes, que seria a pessoa ter uma distonia muscular, ou seja, a musculatura da grande maioria do corpo, ela não tem tônus, não tem força. Então, Sim, essa pessoa é contraindicação. Só que essas contraindicações, né, como esse exemplo, com esse exemplo, a pessoa não vai chegar ao consultório odontológico, né, querendo fazer, por quê? Porque a situação dela já traz outros problemas que acaba não chegando a essa aplicação da toxina. Agora, mais na parte da prática aqui, sim, complicações. Se a pessoa fez uma vacina antitetânica até aproximadamente 60 dias, não devemos fazer a aplicação do Botox. Devemos aguardar um pouco. Por que motivo? Porque as substâncias, a vacina antitetânica e o Botox, eles têm uma fórmula química que é parecida. parecido. Então, se que que o cliente tenha feito uma vacina antitetânica, o corpo vai criar anticorpos para essa substância.
E se em seguida eu fizer a aplicação do Botox, esses anticorpos vão como que reconhecer o Botox como sendo um componente da vacina antitetânica e vai acabar atacando o Botox. O que vai acontecer? Nós vamos fazer a aplicação e poderá ocorrer do cliente não ter resultado. Entendeu? Claro, claro. Mal ou coisa desse tipo, mas é que a pessoa não vai ter um resultado que seja satisfatório. Então, né, ali quando eu faço a consulta inicial de planejamento com os meus clientes, eu sempre pergunto, fez vacina antitetânica há 2, 3 meses? Se fez, a pessoa aguarda um pouquinho, né? Outra contraindicação seriam pessoas que têm alergia ao ovo, porque existem algumas marcas específicas que utilizam proteínas do ovo para chegar à produção do Botox. Então, também pergunta de avaliação se a pessoa tem alergia ao ovo. E mesmo que o cliente tenha alergia ao ovo, ainda assim existe possibilidade de se utilizar outras marcas, né? Porque existem diversas marcas no mercado e existem algumas que se pode usar mesmo que haja alergia ao ovo. Contraindicações também seriam, vamos dizer assim, existe uma situação chamada de dismorfismo, que é aquele cliente que nunca está satisfeito com a própria com o resultado do seu corpo, né, consigo mesmo, e isso seria um problema psicológico, né? Então, nós, como profissionais da saúde, também devemos estar atentos a isso para indicar ou direcionar o nosso cliente até mesmo para um tratamento que vá resolver essa situação psicológica, né? Claro, a tudo. E, conforme tu também colocaste, principalmente atento aos excessos, né? Claro. Eu geralmente dou alguns exemplos de artistas, né, que acabaram fazendo de uma forma exagerando. E uma situação que não realmente tem que se tomar muito cuidado, por exemplo, a aplicação do Botox aqui no lábio superior, porque aplicou Botox no lábio superior, para os gaúchos acabou o chimarrão, né? Não consegue mais chupar a bomba do mate, né? Porque acaba perdendo o tônus muscular, acaba perdendo a força. Então, existem áreas que há necessidade de se antenar. Se o cliente quer, às vezes o cliente já chega com a informação pronta e com o diagnóstico pronto no consultório, né? Ah, João, eu pesquisei e eu quero fazer a aplicação do Botox aqui. E aí cabe a nós, então, direcionar esse cliente para que ele tenha o conhecimento que vai fazer com que nós possamos apresentar uma outra forma de tratamento para obter resultados sem que haja prejuízos. Claro, claro. Não é interessante saber disso, porque às vezes eu me levantei hoje, vou lá no João, vou lá consultar com ele, quero aplicar aqui, lá, por causa que eu vi na televisão e vai dar certo. Mas tem que estar ciente do pós, depois muitas coisas ficaram mais limitadas, né? Tu sabes que essa questão aí de limitação é algo interessante, né? Foi interessante tu falar a respeito de pós-operatório. O que acontece depois que tu faz a aplicação de toxina, né, do Botox? Sim. A pessoa deve evitar ficar tocando o local da aplicação, porque pode acontecer, né? O cliente saiu do consultório, vai chegar em casa, vai lá na frente do espelho, deixa eu ver aqui como é que tá. Isso daí é algo que não deve ser feito, porque nós vamos fazer a aplicação dessa substância e ela é uma substância líquida, né? O Botox é líquido. Então, digamos que eu queira fazer uma ação especificamente sobre esse músculo aqui, ó, que está um pouquinho acima das sobrancelhas e bem no centro, na linha média. E aí eu vou lá, faço a aplicação bem direitinho.
E o cliente chega e começa a tocar aqui assim, ó. O que ele vai fazer? Ele vai espalhar essa substância para outros músculos que não aqueles que eu desejava fazer a aplicação. E, consequentemente, Sim. poderá ter um resultado que não é satisfatório. Né? Outro detalhe, pós-operatório, não pode dormir por 4 horas. Por quê? Porque a gente não sabe como é que o cliente vai dormir, né? Claro. Fez a aplicação aí já vai dormir e vai. Né? A pessoa dorme desse jeito, né? Empurra aqui assim, aí vai jogar aquela substância para uma outra musculatura, uma outra região que não é aquela que nós queremos que ela tenha ação. Também devemos evitar fazer exercícios físicos por aproximadamente 24 horas. Também drenagem linfática facial, né? Como nós estamos aqui, odontologia, falando de aplicação do Botox na face, não pode fazer drenagem linfática facial no período aí de 24 horas. Mas, fora isso, a pessoa pode ir para casa tranquilamente, sem necessidade de vir acompanhado. É realmente bem simples mesmo. Interessante. E tem intervalos, por exemplo, fui lá, fiz a aplicação, daqui a pouco, daqui a uma semana eu quero fazer de novo em outro local, ou daqui a 2 semanas quero fazer de novo. É recomendado ou não? Tem um intervalo de tempo para esperar, para fazer outra? Excelente, excelente. Há necessidade de se aguardar. Há necessidade de se aguardar. Por quê? Salvo uma única situação, que é a seguinte. O que é chamado de retoque. Quando eu comecei a trabalhar com o Botox, né, os professores diziam assim, ó, até mesmo em congressos, em cursos, retoque não se faz, nós não fazemos retoque. Né? Só hoje em dia, isso daí já acabou ficando para trás. O retoque é algo interessante. Por que motivo? Vamos dizer que eu faça a aplicação num cliente e esse cliente tenha um sorriso que seja assimétrico, ou eleve a sobrancelha, né? Aqui, no caso, a minha esquerda, aqui tá, a pessoa tem um tique de sempre estar elevando a sobrancelha esquerda mais do que a outra, né? Sim. Aí, dentro do planejamento dele, estaria o direcionamento para solucionar isso. Então, não existe um exame que me diga assim exatamente que eu tenho que colocar tanto de dose aqui nessa sobrancelha para ela ficar exatamente igual a outra. A experiência da gente vai fazendo com que a gente aproxime isso, mas pode acontecer de depois de alguns dias, quando a toxina, quando o Botox já está agindo, acabar havendo uma assimetria. Ou seja, essa sobrancelha aqui normalmente ela era mais alta, né? Aí a gente fez a aplicação e ela não ficou exatamente como a outra. E haverá necessidade de se fazer o retoque, né? Que é colocar um pouquinho mais de substância para que nós consigamos o resultado que é esperado pelo cliente. Então, depois de feita a aplicação, podemos fazer o retoque se for necessário. Após o retoque, esse retoque ele pode ser feito aí entre uma semana, 10 dias, 15 dias. Cada caso é um caso. Claro. Depois desse período, idealmente nós devemos aguardar aí 4 meses para fazer uma nova aplicação. Se nós fizermos uma aplicação antes, existe possibilidade do nosso organismo criar um efeito vacina, que seria como criar anticorpos para o Botox. E, consequentemente, como nós vamos ter anticorpos combatendo a toxina, não queremos isso, pode ocorrer de que o efeito não seja tão prolongado quanto aquele que nós esperamos. Né? Então, deve-se aguardar em torno de uns 4 meses para fazer uma reaplicação de toxina. Isso aí há que cuidar. Interessante. E depois de feito, depois realizado, né? Como falaste, como o tempo, né? Pode ter causar uma reação e aí não causar o efeito desejado pelo cliente, né?
Mas se deu tudo certo, correu tudo bem, a pessoa ela tem algum prazo para ela volta ao estado que ela estava antes, pode acontecer isso ou não, vai ficar daquele jeito ali por um bom tempo, assim, mas tem alguma regra assim ou não? Excelente, excelente. Veja só, a partir do momento, vamos dizer que nós estejamos aqui, ó, nesse nível antes da aplicação, tá? Não existe Botox ali no corpo, né? A partir do momento da aplicação, a toxina ela vai aumentar a potência dela, a ação dela, até chegar em aproximadamente 21 dias. Então, dia a dia, vai aumentando a potência até chegar no máximo em torno de 21 dias. Depois de 21 dias, essa potência começa a decrescer. E aí eu vou trazer o gráfico mais para cá, e ela vai se decrescendo devagarinho até que acabe toda a ação. Então, sempre depois que nós fizermos a aplicação, salvo em algumas exceções que eu vou explicar agora, sempre nós retornaremos a um estado como era antes. Né? E vai depender da fisiologia, da quantidade aplicada e de como o cliente gasta isso. Vamos trabalhar fisiologia. Se eu fizer a aplicação numa mulher, a mesma quantia vai ser diferente o quanto isso vai durar comparativamente a um homem halterofilista. Sim. Porque a fisiologia de um e de outro é diferente. Entendeste? Claro, diferente. Então, a quantidade. Quanto menos eu aplicar, mais rápido esse efeito vai passar. Essa situaçãozinha aí é um pouquinho perigosa da gente discutir. Não quer dizer que João, me coloca aqui, né? Em vez de uma seringa, coloca 3 seringas. Nós também não podemos exagerar, porque senão o que vai acontecer? Nós poderíamos ter aquelas situações que comentamos de ficar tudo paralisado, e a gente não quer, nós queremos que haja naturalidade. Né? Claro. E também de acordo com aquilo que a pessoa gasta. Então, se eu faço muitas expressões durante a minha fala, durante o dia a dia, se eu gesticulo muito, mexo muito com a musculatura da face, automaticamente vai gastar mais esse produto do que aquela pessoa que não gesticula tanto. Sim, é interessante. Às vezes a pessoa passou o tempo e aí daqui a pouco começa a voltar ao estado inicial ali que ela estava, daqui a pouco, olha, isso aí é bobagem, não funciona nada, olha só, já acabou o efeito, entendeu? Assim, ó, o que acontece? O Botox, ele está associado nós queremos fazer a aplicação do Botox para suavizar as linhas de expressão, né? O Botox, ele se presta muito para isso daí, excelente. Porém, há necessidade de nós fazermos um planejamento para que possamos utilizar outras técnicas e outros produtos que vão fazer com que o resultado seja mais duradouro. Eu vou te explicar. Por que as linhas de expressão se formam? As linhas de expressão vão se formar porque a nossa pele, ao longo do nosso, não é envelhecimento, mas do nosso amadurecimento, porque tu sabia que a gente não envelhece, né, Cleverson? Sabia disso? Não envelhece? Não sabia? Nós amadurecemos. Olha aí. Não envelhecemos. Então, ao longo do nosso amadurecimento, a nossa pele, ela vai como que murchando. E tu quer ver como é que isso acontece? Vamos pegar um exemplo mais prático. Pega um pêssego. Um pêssego bem novo, né? E deixa esse pêssego ali ao sol, por exemplo. Vai fazer com que haja uma desidratação. Depois de alguns dias, a pele desse pêssego, de bem lisa, ela vai estar toda enrugada. O que aconteceu nesse período aí? Desidratou. Desidratou.
desidratação, existe uma perda da estruturação da pele, ou seja, ela vai ficando mais murchinha. Então, eu gosto sempre de associar que a pele da pessoa com 20 anos é como aquele tecido de estofamento de carro. É um tecido grosso, tem uma espuminha embaixo. Aí eu gosto de associar que aquela espuminha é a gordura, ou seja, a pele tem estrutura, tem gordura, tem hidratação. Aí, com o decorrer do tempo, nós vamos passando aí, né? Vamos amadurecendo. 40, 50, 60, 70. A pele de uma pessoa de 70 anos é como se fosse uma seda. Ela é extremamente fina. Diferente daquela pele de 20 anos. Então, essa diferença de espessura, pele de 20 anos para pele de 60, 70 anos, vai fazer com que, sem estrutura, a pele acabe como que colando na musculatura que está embaixo da pele. Porque a nossa musculatura, ela está sempre sendo utilizada. Eu estou conversando aqui contigo, estou abrindo os olhos, estou me mexendo, né? E aí a nossa musculatura está agindo ali embaixo. Desde que nós somos bebês, a nossa musculatura está agindo. E nós vamos chegar aos 90 anos de idade, a musculatura sempre agindo. O que diferencia é a espessura da pele sobre essa musculatura. Uma vez que esse afinamento da pele, ela começa a colar, a fazer aderências nessa musculatura. Mas olha só. E é onde que esses sinais aparecem? Aí eu vou mostrar um desenho aqui, ó, interessante. Que é esse desenho aqui, ó. Olha então, aí. aqui está um desenho da musculatura do rosto, tá? Então, essa musculatura da testa, ela tem as fibras, ó, eu vou mostrar aqui mais, as fibras que são verticais, tá? A musculatura está agindo nesse sentido aqui, ó, para elevar a sobrancelha, as linhas de expressão vão ser perpendiculares à fibra muscular. Então, as linhas vão ser nesse sentido aqui, ó. E aqui no olho, onde a musculatura ela é circular, como é que vão ser as linhas? Elas vão ser em formato de raio de sol, né? Ou então, os chamados pés de galinha. Ah, sim. Embaixo, nós temos o canto da boca, né? O canto da boca, ele é ou elevado ou baixado, tá? Existem músculos que elevam e existem músculos que fazem a depressão do canto da boca. Então, é normal acontecer uma linha de expressão, que é o chamado bigode chinês, nessa região, né? Entre diversas explicações está que a nossa musculatura, sendo nesse sentido, a linha de expressão vai ser perpendicular às fibras musculares, se formando aqui. No canto da boca aqui, ó. Né? Como é que são as linhas de expressão ao redor da boca, desculpe? Já que a musculatura da boca é uma musculatura circular, vão ser nos chamados códigos de barra. Então, a linha de expressão, ela ocorre quando a pele vai perdendo a estrutura, vai afinando, vai perdendo a jovialidade. Uma das coisas que nós podemos fazer é a aplicação do Botox. Aí o Botox vai fazer o quê? Vai paralisar o músculo. Claro. Paralisou o músculo, nós vamos ter aquele efeito benéfico sobre a pele, porque vai atenuar. Porém, nós temos diversas outras possibilidades de tratamento que vão agir na pele. Uma dessas possibilidades de tratamento seria a bioestimulação. O que é bioestimulação? É fazer com que a nossa pele volte a formar um dos componentes que mais estruturam a pele, que é o chamado colágeno. À medida que nós passamos o tempo, nós vamos perdendo colágeno, juntamente com aquela camada de gordura, juntamente com essa estruturação. Então, devemos incentivar a pele a produzir colágeno. Como é que nós incentivamos a pele a produzir colágeno?
Vamos, cuidado no que eu vou dizer aí. Nós incentivamos a pele a produzir colágeno quando nós machucamos a pele. Quando nós fazemos uma injúria controlada. Essa injúria controlada, ela acontece quando? Quando eu faço, por exemplo, um microagulhamento, quando eu faço uma aplicação de um fio de bioestimulação, quando eu faço a aplicação de uma substância bioestimuladora, né? Porque a nossa pele, um detalhezinho interessante, nesse processo de amadurecimento, nós temos células que até aproximadamente aí os 25 anos de idade, 25 até os 30, vamos colocar no máximo, essas células elas estão ali ó, a milhão trabalhando, produzindo fibras, que é quando nós temos a nossa pele no melhor estado, né? Sim. Quando nós chegamos aos 25, 30 anos de idade, o nosso corpo para de produzir essas fibras, essas fibras que estruturam a pele. Então, essas células acabam entrando num estado de dormência, ou seja, deixam de trabalhar. E vão trabalhar quando? Apenas quando necessário. E quando que é necessário? Quando a gente se corta. Pegou uma faca, cortou a pele, né? O que vai acontecer depois que tu corta a pele? A pele vai uma cicatriz. Essa cicatriz, ela é produto basicamente dessas células que estavam paradas, sem fazer nada, e que voltaram a agir porque houve uma necessidade. Então, nós estimulamos essas células a produzir, a voltar a produzir colágeno, a voltar a produzir substâncias que reestruturam a pele, a nossa pele continua nesse processo de murchamento. Entendeu? Claro, não entendi. Eu concordo contigo que se a gente fizer a aplicação do Botox apenas uma vez, e se nós deixarmos que esse produto chegue ao final da sua ação, poderá acontecer da pessoa dizer assim, acabou o efeito, vou ter que ir lá aplicar de novo, não vou aplicar mais. Sim. É uma escolha, né? Um outro pensamento é que existe possibilidade da gente obter um rejuvenescimento. Esse rejuvenescimento ele vai trazer benefícios tanto para a nossa pele, assim como também o psicológico, não é verdade? Claro, com certeza, os dois. Quanto mais jovialidade nós tivermos nos anos que vão avançando, melhor. Então, seria muito superficial colocar que, por ser um tratamento que tem um resultado que vai acabar dentro de um determinado tempo, ele não deveria ser feito, entende? Tudo que nós fizermos vai ter um fim. E que bom que é assim, né? Sim. Porque isso é a possibilidade de renovação. Uma coisa que eu sempre brinco assim, a gente compra um carro novo, né? Qual é a situação que tu tem certeza que vai acontecer depois que tu compra o carro novo? É que vai ter que fazer a manutenção nesse carro. Claro. Quanto melhor for a manutenção dentro desse carro, mais tempo ele vai durar. Entendeu? Sim, sim. Eu acredito que a gente deva, assim, investir na bioestimulação, no rejuvenescimento da pele, porque isso aí traz coisas boas para nós, entende? Psicologicamente é muito interessante. Eu fico, assim, muito grato quando a gente recebe sempre retorno dos clientes, diz, João, mas olha, tu não sabe quanto que isso aí me ajudou, me fez melhorar a minha autoestima. E isso é uma grande realidade. A gente tem que estar buscando sempre a melhoria, entende? Não dá para deixar o processo cair, não dá mesmo. Não dá, não tem como. Muito interessante realmente, João. Olha, sim, e assim, traz grandes verdades e cai também bastante tabus aí, né? A gente vai vendo a realidade, como é o tratamento, né?
eu vou ter que, eu vou encerrar essa live aqui, porque bateu uma hora, e eu vou, isso, e aí eu reinicio só para te dar as considerações finais aqui, tá bom? Aí Perfeito, eu perfeito. retorno de novo. Pessoal, vamos lá então, já já retorno com nossos amigos aí. Retornamos. Volta aqui. Isso. O Cleberson, Instagram ele tem esse tempo aí, entendeu? Aí ele cai a live, aí tem que retornar novamente, mas tranquilo. claro. Tu falou em uma hora, eu nem me dei conta, rapaz. Eu acho que eu acabei falando demais aí, hein? Não? Não, mas eu nem eu me dei conta, eu olhei esse relógio e falei, que já vai ser 10 horas. Passa o tempo rápido, né? Quando a conversa tá boa. Então, Cleberson, eu não sei se eu consegui passar para ti aí essa questão aí do envelhecimento, né? Sim, sim. Que era aquilo que a gente estava conversando, né? Da necessidade de bioestimulação para fazer com que nós tenhamos resultados que, somados procedimentos a procedimentos, nós acabamos tendo um resultado que é grande, um resultado mais a longo prazo. Claro, não, não, realmente, passaste bem a informação, e deu para entender direitinho. A pergunta também que eu faço, assim, a questão de idade, por exemplo, né, uma pessoa nova, sem problema de ir fazer uma aplicação, ou recomendarias, não, olha, não é bom agora no momento, essa idade que tu tens, não, quem sabe daqui um tempo mais, ou não, pode chegar lá e não tem problema. Ah, outra contraindicação que eu lembrei agora, né? Por exemplo, assim, da grande maioria de tratamento, gravidez, né? Durante esse período de gravidez, o ideal é que seja avaliado caso a caso para se chegar a uma indicação correta do tratamento. Com relação à idade, né? Não existe assim algo que determine que o tratamento deva ser somente a partir de tal idade. Vou te dar um exemplo. Digamos que uma mocinha com 10 anos de idade ou com 11 anos de idade, ela tem um problema psicológico bastante grande com um sorriso que é gengival. Uhum, Se a gente for claro. analisar uma contraindicação em menores que seja absoluta, talvez eu acabe deixando essa criança sem possibilidade de um tratamento que vamos voltar aqui o exemplo do Botox, seria facilmente solucionável, né, e teria uma boa indicação para esse caso. Então, há necessidade de se avaliar. Cada caso é um caso. Obviamente, procedimentos de harmonização facial, vamos levar assim mais para o lado cirúrgico, precisam de uma avaliação específica para a gente determinar a indicação desse Dessa. procedimento numa idade que seja, por exemplo, antes dos 18 anos. Então, Uhum. isolada, sim, os procedimentos estão indicados, havendo um planejamento correto, entende? É diferente de eu dizer assim, não, todo mundo pode fazer. Não é todo mundo pode fazer. Cada caso deve ser estudado as particularidades para que haja um resultado que tenha mais benefícios do que prejuízos. Claro, claro, com certeza. Não, é interessante saber se tem uma idade para realizar. Então, cada caso é um caso. Realmente tem que passar por uma avaliação para ver realmente se tem a Exatamente. necessidade naquele momento ou não, né? Exatamente, exatamente. Há necessidade dessa avaliação. A gente sempre vai procurar fazer aquilo que é o melhor para o cliente, né? O cliente Claro, tem que sempre sair do consultório melhor do que entrou, né? Com entrou, mais é. e satisfação é o que a gente busca para o cliente. Sempre, né? Buscando atender aquilo que o cliente deseja e direcionando essa escolha para a melhor situação
quando nós temos um caso que a gente acaba vendo que o cliente que vai ter prejuízo, entende? Tanto estético. Claro. Então, cabe a nós, o profissional da saúde, o profissional da harmonização facial, direcionar esse tratamento para que o benefício sempre seja maior do que o prejuízo, minimizando sempre o prejuízo. Com certeza. Show de bola, realmente, doutor. Várias explicações. E, claro, é um assunto que não termina aqui, né? É um assunto que a gente pode fazer 10, 20 lives e vai ter assunto sobre isso, né? Porque, na verdade, não é... Eu já vi, eu creio que não seja apenas o Botox, né? O único produto a ser usado. Eu creio que tem outros também. Claro, certamente. Vamos dizer que o Botox ele foi o produto mais utilizado a partir do ano 2000, ali, quando se começou a se trabalhar com produtos de harmonização, né? E, em segundo lugar, o ácido hialurônico. Uhum. Que é o que permite com que a gente faça uma volumização labial, uma hidratação da pele, né? A gente pode fazer utilizando as diversas consistências do produto para se conseguir resultados como, por exemplo, assim, a pessoa tem uma deficiência aqui no terço médio, né? Ou seja, tem essa estrutura óssea aqui mais aprofundada. Então, com o ácido hialurônico mais consistente, nós podemos como que imitar uma estrutura óssea, fazendo com que haja projeção. Ou a pessoa acaba tendo uma deficiência no queixo, né? Através do ácido hialurônico, nós também podemos fazer uma projeção do queixo, podemos fazer um delineamento da mandíbula, algo que hoje em dia está bastante em alta, fazer a chamada perfiloplastia, né? Que é adequar e harmonizar o perfil da pessoa. De que forma? Do nariz, né? Elevação do nariz, ou um pouco da projeção, lábios, devolvendo ou promovendo a volumização do lábio e trabalhando também o queixo. Porque somente pelo fato de eu fazer o queixo, projetar um pouquinho o queixo, a gente consegue desaparecer com a papada. Ah, sim. Entendeu? Tem. Projetar um pouquinho o queixo, não quer dizer que eu não vou fazer procedimento nenhum na papada. Porém, eu vou tirar a atenção, eu vou trabalhar com visagismo. Ou seja, eu vou tirar a atenção do olhar da papada, somente pela projeção do queixo. Da mesma forma que, trabalhando aqui, ó, na largura da mandíbula, né? Fazendo com que haja um aumento, um delineamento dessa região aqui do ângulo da mandíbula, eu consigo mascarar uma papada, mascarar, às vezes, um maior volume daqui da região do terço médio da face. Outros procedimentos, vamos colocar assim, mais a parte cirúrgica, né? Elevação do canto da boca. Existem diversos outros procedimentos, como elevação da sobrancelha, que pode ser feito somente com botox, ou pode ser feito também com fios, ou pode ser feito até mesmo cirurgicamente. E isso daí está envolvendo hoje mais e mais técnicas que vão aparecendo e que podem ser utilizadas isoladamente ou em conjunto para que a gente consiga o resultado ideal para o cliente. Sempre chegando, né, no tema aí nosso, que é harmonizar. Né? Harmonizar. Não é exagerar, é levar ao ideal do conjunto. Né? Sempre buscando atender aquilo que o cliente deseja. Direcionando quando for o caso. Show de bola, realmente. Muito obrigado aí, realmente, pela explicação aí.
um pouco, né? Como eu falei, tem bastante assunto aí para mais de 10 lives aí, se a gente topar. Mas eu creio que deu para explicar bastante a situação, até para tirar algumas dúvidas, curiosidades, né? É uma coisa a gente ouvir falar das pessoas, né? Outra coisa é falar com um especialista realmente que atua aí, e mas as indicações próprias, contraindicações, que isso é muito importante para nós ampliar nossa visão nessa questão de botox, de harmonização facial, como disse, né? Sem exageros, mas tudo dentro O de importante harmonia. é isso. Isso. Eu agradeço muito aí a tua disponibilidade e também disponibilizar o teu tempo aí, esse teu canal, para que a gente possa explicar um pouco mais a respeito dessa especialidade. E eu fico à tua disposição quando necessitar. Tu disse 10 lives, né? Temos mais 9 aí pela frente, então Isso aí, vamos marcando, vamos marcando. E com certeza aí vai ser realmente assim, um prazer enorme também poder ter disponibilizado seu tempo aí para nós estar explicando um pouco para nós e para mim, né, principalmente, para várias pessoas aí assistindo e que vão assistir, porque sempre lembrando, porque depois eu junto as duas lives ali, edito direitinho e vai estar disponível lá no meu canal. Aí a pessoa pode assistir todo ele na íntegra ali, se não pode assistir agora, ou até o amigo meu, se quiser compartilhar para alguém, olha, tem muitas dúvidas. Então, assiste lá essa live aí que tivemos aí, que vai sanar muitas dúvidas. E eu também fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Aí eu não sei se eu deixo o meu telefone, como é que... Pode deixar. Inclusive, eu já ia pedir já realmente para passagens o endereço do consultório ali e o telefone de entrar em contato aí, como eu posso agendar e marcar um horário com o doutor, como eu posso fazer, onde eu posso chegar, né? Como eu faço. Perfeito. Bom, nós, hoje, a nossa clínica, a Simões e Castro Odontologia, ela está localizada na Rua Brigadeiro da Rica Nabarro, 272, no centro de Santana do Livramento, em frente à Santa Casa, do outro lado da praça. Entre o Colégio Santa Teresa e o General Neto. É bem facilzinho. Em frente bem localizado. Os nossos telefones, nós temos o telefone fixo, que é o 5532424334. Também temos o celular da clínica, que é o 55991130800. Tem o WhatsApp. Tem também o meu telefone. Tem também as outras formas da gente se comunicar aí, até mesmo pelo Instagram. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu chego lá e respondo. Nós temos aí no Instagram, o Instagram o meu próprio, que é o @JoãoAlbertoSimõesOdonto, e também temos o da clínica, que é o @Simões e Castro Odontologia. Como eu falei, né? Eu fico à disposição porque eu adoro conversar a respeito e explicar e passar conhecimento. Olha, show de bola. Vamos, com certeza, assim, ó. Depois até peço que solicite ali, que mande para mim ali assuntos que possam ser abordados dentro da sua área ali, para a gente ir marcando depois na sua frente as demais lives aí, conforme o seu tempo. Show de bola. Maravilha. Pode deixar que eu passo aí para ti. Vai ter bastante. Olha ali, ó. As pessoas colocariam os telefones aí, o pessoal tá ali conectada. A Ana Rita é perfeita. Ana Rita, já. Completa em tudo. Tu viste aí, ó. Olha aí. Mágico, né? Inclusive, né, no dia que eu entrei em contato com ela, eu já disse assim, ó, e quero fazer uma contigo também. Olha, tu vai adorar. Tu vai adorar. Né? E eu vou estar lá assistindo ali
Camarote de primeira fila. Show de bola. Então não se esquece para depois de mandar ali, quem sabe, os assuntos que a gente pode abordar sobre isso aí. Perfeito. Pode deixar que eu vou fazer isso. Tá. Muito obrigado. Para ti, para Simone, um grande abraço para ela e obrigado mesmo pela lembrança. Tá certo. Muito obrigado mesmo aí. Grande abraço, sucesso pro amigo e precisando, estamos juntos aí no Conexão. Obrigado, parceiro. Para ti também. Valeu. Aí tá, pessoal. Isso aí, ó. Live maravilhosa, live muito top com o nosso amigo aí, Dr. João Alberto Simões. Várias explicações importantíssimas. Então, né, se você não pôde acompanhar, Cleberson, cheguei agora, e agora o que eu faço? Daqui a, olha, mais ou menos uma hora e pouco, já vai estar disponível lá no meu canal, no YouTube, Conexão Cleberson Prestes. Se você não é inscrito, te inscreve lá, meu amigo, corre lá, te inscreve, dá essa força aí, estamos iniciando esse trabalho aí, né? Lembrando a todos, quarta-feira tem live de novo. Tem live de novo quarta-feira com a cantora Graciele Farias, outra área. Então, a conexão tá indo. Tivemos sábado com a nossa amiga Flávia Coachman, que estava lá em Nova Zelândia, né? E tivemos hoje com o nosso amigo Dr. João Alberto Simões falando um pouco sobre harmonização facial. E quarta-feira agora, uma live top com a cantora Graciele Farias, né? Também semana que vem, Conexão volta a viajar de novo. Como assim, Cleberson? Vamos, semana que vem, vamos ter 2 lives tops, top realmente, né? Com 2 brasileiros que estão morando, estão vivendo nos Estados Unidos. E vamos estar conversando sobre alguns assuntos, abordando aí. Então, fique ligado aí nos próximas lives que virão. Com certeza vai ser muito top. Então, te inscreve lá, me segue aqui no Instagram, né? Conexão Prestes Cleberson. Compartilha com amigos. E lá também no meu canal, no YouTube, Conexão Cleberson Prestes. Valeu, pessoal? Então, um forte abraço a todos, né? E se ligue sempre, né? No Conexão. Tamo junto. Valeu. Forte